Imagine um deserto escaldante. Um rio gigantesco corta a paisagem como uma veia pulsante de vida. Nele nasceu uma das civilizações mais fascinantes da história, o Egito Antigo. Mas o que tornava este povo tão incrível? Porque seu legado reverbera até hoje. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das pirâmides. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. Tudo começa com o Rio Nilo. Sem ele, o Egito provavelmente nem existiria. As cheias entre julho e setembro fertilizavam as margens e tornavam a agricultura possível em pleno deserto. Os egípcios aprenderam a domar o Nilo. Construíram diques, barragens, canais de irrigação. E foi assim que pequenos povoados foram crescendo, até se tornarem dois grandes reinos, o Alto e o Baixo Egito. Essa civilização floresceu no nordeste do continente africano, ao longo das margens do Rio Nilo, em uma região conhecida como Crescente Fértil, uma faixa de terras férteis cercada por desertos áridos. Enquanto o deserto protegia o Egito de invasões, o Nilo era sua fonte de vida, possibilitando a agricultura, o transporte e a comunicação entre as comunidades. A localização estratégica também favoreceu o comércio com outros povos da África, do Oriente Médio e do Mediterrâneo, tornando o Egito um elo vital entre diferentes culturas antigas. Mas a história muda de rumo com um nome, Menes. Ele unifica os dois reinos e funda a primeira dinastia, tornando-se o primeiro faraó. E que figura era essa? Um Deus vivo na terra. O faraó era o centro de tudo, da política, da religião, da guerra. Sua autoridade era tão absoluta que até o tempo lhe pertencia, literalmente. No Egito Antigo, tudo era do Estado, as terras, as colheitas e até as pessoas. A sociedade funcionava como uma imensa pirâmide social. Na base, os escravizados, geralmente prisioneiros de guerra ou devedores. Acima deles, os camponeses, artesãos, comerciantes. E subindo mais, os escribas, soldados, nobres e sacerdotes. No topo, o faraó. E os deuses estavam por toda parte. Os egípcios eram politeístas e acreditavam que os deuses influenciavam cada aspecto da vida. Muitos tinham forma humana e animal ao mesmo tempo. Por isso, a religião moldava tudo: os rituais, a arte, a medicina e a vida após a morte. Entre os deuses mais importantes estavam Ra, o deus Sol, considerado o criador de tudo e o protetor dos faraós. Osíris, o deus do submundo e do renascimento, era responsável por julgar as almas dos mortos. Ísis, deusa da maternidade e da magia, esposa de Osíris e mãe de Horus. Horus, deus do céu e da realeza, geralmente representado com cabeça de falcão. E Anubis, deus dos mortos e da mumificação, com cabeça de chacal. Cada divindade tinha templos, sacerdotes e rituais próprios, e seu culto estava profundamente entrelaçado com a vida cotidiana dos egípcios. Sim, a morte não era o fim, era o começo de uma nova jornada. A mumificação preservava o corpo para que a alma pudesse
atravessar o julgamento de Osíris. O coração do morto era pesado contra a pluma da verdade. Se fosse mais leve, a alma era salva. Mais pesado, era devorada por um monstro terrível. As pirâmides, então, surgem como verdadeiros portais para a eternidade. Túmulos erguidos com cálculos matemáticos impressionantes, arrastando blocos gigantescos por desertos escaldantes. Escravizados construíram essas maravilhas. Sim, mas por trás delas havia também conhecimento, organização e uma obsessão por preservar a alma do faraó para sempre. Mas o Egito não ficou imóvel no tempo. Séculos se passaram, dinastias vieram e foram. E então, no ano 332 a.C., surge uma nova figura, Alexandre o Grande. O conquistador macedônio invade o Egito. Mas ao invés de destruir, é recebido como libertador. Reconhecido como faraó, Alexandre respeita os deuses locais e funda a cidade de Alexandria, que se tornaria um centro de conhecimento e cultura. Com sua morte precoce, seus generais dividem o império. No Egito, quem assume é Ptolomeu, iniciando a dinastia Ptolomaica, uma linhagem de faraós gregos que governariam por 3 séculos, misturando a cultura egípcia com a helênica. E no fim dessa dinastia, brilha o nome de uma mulher que atravessaria os séculos, Cleópatra, a última faraó do Egito. Inteligente, poliglota, estrategista. Sua história com Júlio César e Marco Antônio se tornou lenda, mas sua luta foi real. Tentou de todas as formas manter o Egito independente frente ao poder crescente de Roma. Não conseguiu. Com sua morte em 30 a.C., o Egito torna-se província romana. Mas o fascínio, esse nunca morreu. O Egito antigo segue nos encantando, seja pela magia de suas crenças, pela grandiosidade de suas obras ou pela riqueza de sua história. Se você gostou dessa viagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama história. E se quiser continuar essa jornada, fique por aqui para assistir ao nosso próximo vídeo. Nos vemos lá!